A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, mais um devocional Unidas para Florescer. Hoje, no livro de Romanos, capítulo 11. Sempre recomendo que você faça a leitura completa do capítulo em sua Bíblia. Durante seu devocional, marque, faça suas anotações e ouça essa reflexão, porque eu creio verdadeiramente que o Senhor vai falar ao teu coração. Eu vou ler apenas alguns versículos do capítulo 11. Versículo 1 diz: Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares. E só eu fiquei, e buscam a minha alma? Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora neste tempo, fico um resto, segundo a eleição da graça. Versículo 20. Está bem. Pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então, não te ensoberbeças, mas teme. Porque, se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Versículo 29. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles. Assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Nesse capítulo 11, o apóstolo Paulo, ele já inicia falando sobre a sua descendência. Ele diz: porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Então ele tinha autoridade para falar sobre a nação israelita, porque ele era um israelita. E aqui ele fala sobre o futuro de Israel. E no versículo 5 ele diz: assim, pois, também agora neste tempo ficou um resto, segundo a eleição da graça. Essa expressão, eleição da graça, ela refere-se ao sacrifício de Jesus na cruz, e que através desse sacrifício, tudo, vocês já pararam para pensar e para observar que tudo está interligado ao momento que nós estamos vivendo essa semana, que é a morte e a ressurreição de Cristo como nosso Cordeiro Pascal. Então, é muito importante a gente tomar posse dessa eleição da graça que o Senhor nos elegeu antes mesmo de nós sermos formados no ventre. A eleição
ela não é por merecimento. A palavra de Deus já diz, eleitos pela graça. A eleição, ela provém de um propósito de salvação de Deus. Antes da fundação do mundo, antes de eu e você sermos gerados, a partir da vinda de Jesus Cristo à Terra. Entenda bem isso. E da sua morte, que é justamente esse momento em que nós estamos passando da Semana Santa, a semana da paixão de Cristo, da ressurreição de Cristo. A eleição, ela vem e nos inclui no propósito divino de Deus, pela graça. E não é para somente aqueles que desejam, mas é para aqueles que obedecem, que creem. Porque muitas pessoas desejam a salvação e a vida eterna, mas não creem, não confessam Jesus, como nós vimos ontem no capítulo 10. Que ele falou que se com a boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então tem uma condição. Mas, a partir da vinda de Cristo e da sua morte e ressurreição, a eleição inclui todos que creem e obedecem a Cristo e ao Evangelho que liberta, transforma e salva. Sendo assim, nós precisamos compreender que tanto Deus quanto o homem atuam segundo a eleição pela graça, como está no versículo 5. O alvo dessa eleição da graça é o homem ser santo e inculpável diante de Deus, porque somente pela graça nós somos salvos verdadeiramente. No versículo 20, o apóstolo Paulo diz: está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé, pela fé, então não te ensoberbeças, mas teme. A solução para a redenção e a reconciliação do povo de Israel com Deus, para selar o destino deles em Cristo, para alcançarem a salvação, não consiste num decreto arbitrário de Deus, mas na atitude de eles creem, porque por causa da incredulidade é que há a rejeição que eles mesmos declaram diante de Deus, porque não acreditam que Jesus é Salvador, Jesus é Senhor, que veio na terra, que morreu e ressuscitou, morreu sem pecado para nos dar vida e vida abundante e eterna. E por causa dessa incredulidade, ele fala no versículo 22, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira, também tu serás cortado. Então, o que nos mantém debaixo do favor e da bondade de Deus é a obediência, a bondade de Deus sobre as nossas vidas, e nunca por merecimento. Tem pessoas que acham que oram muito, jejuam muito, Deus fala, entra no mistério, sente a presença de Deus, Deus revela pouquíssimas coisas, já acham que são melhores, muitas vezes, do que líderes, pastores, apóstolos, porque tiveram algumas experiências. Já se ensoberbece, né? E aí atrai para a sua vida o quê? A severidade de Deus, porque entram em soberba, em exaltação e desobediência. Então, o reino espiritual, ele é movido por princípios. E a gente precisa entender que, assim como Deus, ele olha para o povo de Israel e ele olha com olhar de misericórdia, mas a Bíblia diz também de severidade, por causa da incredulidade e da dureza de coração, nós precisamos ter cuidado com como a gente está caminhando com Deus. Olha só no versículo 29, ele fala: porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Essas palavras, nós precisamos entender que elas se referem aos privilégios de Israel, mencionados lá no capítulo 9. E aqui no versículo 26 também, quando ele diz: e assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. O contexto dessa passagem tem a ver com Israel e os propósitos de Deus para a nação de Israel, porque existe uma promessa sobre a nação de Israel, e não aos dons espirituais ou à vocação ministerial relacionados com a obra do Espírito Santo na igreja.
A gente precisa discernir as coisas que a Bíblia fala de acordo com as promessas de Deus. Então, a chamada ministerial que nós temos, o ingresso no ministério e a nossa permanência nele, tudo deve ser feito segundo o quê? As qualificações do caráter pessoal, sabe? E das experiências que cada um tem com Deus. Porque Deus vai confirmando. Você quer conhecer uma árvore? Você conhece pelos frutos. Você quer conhecer um homem e uma mulher de Deus? Pelo caráter dele. Então, é muito importante nós termos a compreensão de que quando Deus ele fala de Israel, o futuro de Israel, ele está aqui através do apóstolo Paulo reafirmando que existe uma promessa e que essa promessa ela vai se cumprir no tempo certo de Deus. Para finalizar, o apóstolo Paulo ele conclui esse capítulo com um hino de adoração. E ele começa declarando aqui no versículo 33: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Nós não temos como, muitas vezes, compreender os propósitos de Deus. Nós só temos que obedecer. Sabe por quê? No versículo 34 ele diz: porque quem compreendeu o intento do Senhor, a intenção do Senhor, quem foi o seu conselheiro? Nosso Deus é soberano. Quando ele decide, quando ele escolhe, quando ele unge, quando ele consagra, ele sabe todas as coisas. E ele não precisa de conselho de ninguém. Mas ele é Deus. E ele continua dizendo: ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? E aí ele fecha um versículo que eu creio que assim como eu, você ama também. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, esse devocional, nós estamos aqui em Romanos capítulo 11, mas hoje é uma sexta-feira, né, onde, de acordo com a palavra de Deus, representa a morte de Jesus, né, e de acordo com o Antigo Testamento, é quando foi instituída a primeira Páscoa, que nós podemos ver no capítulo 12 de Êxodo. Eu quero falar um pouquinho para você aquilo que o Espírito de Deus colocou no meu coração sobre a Páscoa, sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. Então, nos tempos do Novo Testamento, os judeus eles sempre observaram a Páscoa da mesma maneira, da forma como ela foi instituída lá em Êxodo, capítulo 12, quando, no capítulo anterior, Deus anuncia a Moisés a morte de todos os primogênitos e ele manda que todas as famílias matem ali um cordeiro sem mácula e passe o sangue nas portas e janelas de cada casa, porque o anjo da morte iria passar. E onde tivesse o sangue do cordeiro, conforme a determinação do Senhor, não haveria morte de primogênito naquela casa. Isso a gente já sabe que prefigura a morte de Jesus, que morreu sem pecado, sem mácula, como esse cordeiro de Êxodo 12. E aí a gente volta um pouquinho na vida de Jesus, já para o Novo Testamento, para o momento em que nós vivemos da Nova Aliança. E o único incidente na vida de Jesus como menino, como ali um adolescente, que as Escrituras registram, foi quando seus pais o levaram a Jerusalém aos 12 anos de idade para justamente celebrar a Páscoa. Nós encontramos isso lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 41 ao 50. Você que gosta de investigar, tem esse senso investigativo da palavra, você pode ler lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 41 ao 50. E a partir desse momento, Jesus ia cada ano a Jerusalém para participar da Páscoa. Você vai ler isso também no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 13.
E a última ceia de que Jesus participou com seus discípulos em Jerusalém, já que era um costume e ele obedecia os preceitos ali do Pai, pouco antes dele ser crucificado, foi uma refeição da Páscoa que ele teve com os seus discípulos. E isso você vai encontrar no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 1 e 2 e depois do 17 ao 29. O propósito do Senhor, de Deus, do Pai, permitir a morte de Jesus no período da Páscoa era para que se cumprisse mais uma promessa, porque o nosso Deus, ele é movido por promessas. Ele cumpre promessas, ele não falha em cumprimento de promessas. Entenda isso, a sua fé, ela tem que estar aliançada em Deus, sempre confiando nas promessas de Deus. O próprio Jesus, ele foi crucificado na Páscoa, como o Cordeiro Pascual, que liberta a minha e a tua vida do pecado e da morte, na vida de todos aqueles que nele creem. Os judeus hoje continuam celebrando a Páscoa, embora o modo deles celebrarem essa Páscoa tenha mudado um pouco, posto que não há em Jerusalém um templo para se sacrificar o cordeiro em obediência ao que está escrito em Deuteronômio 16, de 1 ao 6. A festa judaica contemporânea, chamada Seder, já não é celebrada com o cordeiro assado, mas as famílias ainda se reúnem para a solenidade. Elas retiram-se cerimonialmente das casas judaicas e o pai de família narra toda a história do êxodo, da libertação do povo judeu, do povo israelita do Egito. Então eu quero finalizar essa reflexão falando sobre o verdadeiro sentido da Páscoa para nós cristãos. A Páscoa, ela contém esse simbolismo profético, né? A pessoa de Jesus como libertador da vida de todos que creem nele. O Novo Testamento, ele ensina para nós doutrinas preciosas. E o âmago do evento da Páscoa sempre foi e será a graça salvadora de Deus. Deus, ele tirou os israelitas do Egito não porque eles eram um povo merecedor, não, de forma alguma, mas porque ele os amou e porque ele era fiel ao seu concerto. A promessa em Deuteronômio capítulo 7. Semelhantemente, entenda que a salvação que recebemos de Cristo nos vem através da maravilhosa graça de Deus. Então, o propósito do sangue aspergido ali nas portas, nos umbrais das janelas e das portas, era salvar da morte o filho primogênito de cada família, que foi a última praga. Esse fato é evidente, que ele prenuncia o derramamento do sangue de Cristo na cruz, a fim de nos salvar da morte e da ira de Deus contra o pecado. Porque a partir de Adão, todos nós passamos a nascer em pecado já. Nascer do pecado, né? Mas assim como por um entrou o pecado para toda a humanidade, através de Jesus, por um também veio a redenção, a libertação e a salvação. O Cordeiro Pascual era um sacrifício para servir de substituto à vida do primogênito. Então, quando nós entendemos que Jesus, ele morreu ali como aquele cordeiro foi morto, e quando nós acreditamos que o sangue de Jesus nos purifica, nos liberta, transforma nossas vidas, nós também ressuscitamos com ele para uma nova vida e uma vida em abundância na presença de Deus. E ainda alcançamos pela graça a vida eterna com o Pai. Que você possa tomar posse dessas promessas do Senhor, tomar posse, sabe, do sacrifício de Jesus e entender que a nossa Páscoa, ela é Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor, Salvador e Redentor da minha e da tua vida. Que nós possamos tomar posse dessa verdade espiritual e viver uma vida, como diz a palavra, em novidade de vida.
Que o Senhor te abençoe. Uma feliz Páscoa para você, para sua família. Domingo nós estaremos ali glorificando a Deus e exaltando o nome do Senhor, como o apóstolo Paulo disse aqui no versículo 36. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém.